Fala galera do YouTube, como vocês estão? Sabadão, friozinho, que dia bom para ficar em casa assistindo e ouvindo histórias, não é mesmo? Então hoje eu vou contar a segunda parte de uma das histórias mais aterrorizantes que eu já ouvi. O que será que aconteceu com a tão amada Glória de Cristiano depois que aquele homem, um suposto lobisomem, colocou os olhos nela? Bora pro relato? Faltava pouco para chegarmos em casa, e graças a Deus aquilo parou de nos seguir. Provavelmente ficou desnorteado com o som daquela buzina. Quando chegamos em casa, meu pai estava preocupado nos aguardando, e nós contamos a ele o que ocorreu. E ele falou que estávamos sob o efeito de bebida. Cristiano disse que não havia bebido naquela noite, pois ele não costumava beber antes de dirigir. Minha mãe, que ouviu tudo do quarto, disse que aquilo era um lobisomem. Eu e o Cristiano nos olhamos e dissemos que só poderia ser mesmo, pois era muito rápido para o tamanho. Mas devido à escuridão da noite, não deu para ver direito. Não contamos sobre a briga, pois nós não ligamos uma história na outra. Eu convenci o Cristiano a pernoitar em casa, e nós fomos dormir com aquela história na cabeça. Logo depois do café da manhã, fomos para a fazenda do meu amigo. E de longe pudemos ver dois carros diferentes na porta da casa grande. Ao se aproximar, Cristiano reconheceu o pai e os irmãos de Glória. E o meu coração quase saltou pela boca quando eu vi ao lado deles a Ana. E pude perceber um leve sorriso em seus lábios quando ela me viu saltar da picape. E o senhor Genivaldo, pai de Cristiano, foi logo perguntando da Glória para o seu filho. E ele disse que se ele houvesse desonrado a moça, ele teria que casar. O meu amigo não entendeu nada e foi logo perguntando o que estava acontecendo. Foi aí que a Ana contou que logo que saímos da festa, Glória foi atrás de Cristiano. Ela queria declarar o seu amor pelo rapaz. Ana não estranhou a demora da prima, pois ela pensou que ela estava com o rapaz. O pessoal começou a ir embora da festa. Foi aí então que Ana foi atrás da prima, só que não encontrou ninguém. Então ela pensou que Cristiano havia ido embora e deixado ela em casa. E a Ana foi embora com os outros convidados. E de manhã ela foi acordada pela mãe, que queria saber aonde estava a sobrinha. Depois que ouvimos tudo, explicamos que fomos para casa e que não vimos Glória no estacionamento. Aí o desespero tomou conta de todos. Não mencionamos o que aconteceu na estrada para não passarmos como loucos e esquecemos completamente daquele sujeito da festa. Logo, organizamos um grupo de busca e começamos a procurar ao redor do local da festa. Procuramos de manhã, à tarde e parte da noite, mas não encontramos nenhum sinal da moça. E na manhã do dia seguinte, as buscas recomeçaram. E quando estávamos embarcando na picape, eu, o Cristiano e mais 6 funcionários da fazenda, eu notei na mata aquele sujeito da festa nos observando. Eu pensei estar vendo coisas. E durante a viagem até a fazenda do pai da Glória, eu comentei com o meu amigo que pensei ter visto o sujeito da festa nos observando. Cristiano parou a picape e perguntou por que eu não havia dito antes, e se censurou por ter esquecido daquele sujeito. Ele pediu para que 3 dos homens levassem a picape até a fazenda do pai da Glória e contou por alto o que aconteceu na festa.
e pediu para contarem para o pai da moça. Então começamos a voltar a pé para a fazenda, mas fomos por dentro do mato para termos a maior chance de pegarmos aquele sujeito desprevenido. Quando chegamos no local onde eu pensei ter visto o homem, nós pudemos confirmar que realmente teve alguém ali no mato, pois o mesmo estava amassado. E nós começamos as buscas naquele local. Isso era por volta das 8 da manhã. E por volta das 10 chegamos em uma clareira e de longe pudemos ver uma espécie de gruta que nunca imaginamos que existisse naquele lugar, já que ficava fora do território da fazenda do seu Genivaldo. Nós deixamos 2 homens de guarda no meio do mato e dissemos que só era para tirar se fosse necessário. E entramos em 3 na gruta. Fomos em silêncio cada vez mais para dentro daquele lugar. Foi quando começamos a ouvir um choro bem baixinho. E Cristiano reconheceu como sendo o choro da sua amada. Nós corremos em direção ao choro e nós encontramos a Glória amarrada e amordaçada. Quando ela nos viu, começou a chorar ainda mais. E quando Cristiano tirou a mordaça, ela gritou para que saíssemos logo dali, antes que aquela coisa voltasse. Que coisa? Perguntei. E ela respondeu: o homem da festa. Ele é. E nessa hora ouvimos tiros disparados pelo lado de fora. E nós 4 corremos para a saída. Quando chegamos, encontramos aquele homem dominado pelos rapazes que deixamos lá fora. Glória começou a chorar e a implorar para irmos embora dali. Mas estávamos tão revoltados que batemos naquele sujeito até ele ficar todo ensanguentado e desmaiado. Então deixamos 2 homens que nos acompanhavam de guarda, enquanto levávamos Glória para a fazenda. E depois voltaríamos com a polícia para prender aquele sujeito. Enquanto caminhávamos para a fazenda, encontramos o pai e os irmãos de Glória. E outros homens, inclusive os 3 que seguiram na picape. Depois daqueles homens terem contado para o pai da Glória o que tinha acontecido na festa, este e outros homens rumaram para a fazenda do seu Genivaldo. E grande foi a alegria daquele pai ao reencontrar sua filha. Pedimos que alguns homens acompanhassem a família até a fazenda, para que Glória fosse cuidada. E voltamos aonde havíamos deixado aquele homem, junto com os 2 que ficaram vigiando. Quando chegamos lá, tivemos uma grande surpresa ao saber que aquele homem conseguiu fugir, mas não antes de ter deixado aqueles homens bastante feridos e também perplexos com a força daquele sujeito. Na verdade, ele não desmaiou e sim fingiu um desmaio, para que ele pudesse ficar ali comendo as pessoas, para que ele conseguisse fugir. Os homens contaram que após uns 15 minutos que nos afastamos, aquele homem saltou sobre eles. E como foram pegos de surpresa, não tiveram tempo de sacarem as armas. Antes de se embrear na mata, o homem disse que mataria os 3, eu, o Cristiano e a Glória. Quando voltamos à fazenda, a Glória contou que, quando foi ao estacionamento, os rapazes já tinham ido embora. E que do nada aquele homem saltou sobre ela e a arrastou para o mato, a amarrou e a amordaçou, e que em seguida correu em direção à estrada. Provavelmente tinha ido atrás dos rapazes. Glória ficou lá no meio do mato por um longo tempo. Ela tentou se libertar, mas foi em vão. E de repente surgiu em sua frente um enorme animal, todo deformado, corcunda e com a aparência de algo que tinha vindo do inferno, peludo nas costas, cabeça de um cão raivoso.
braços longos e enormes, garras. Ele ficava rodeando. Ele parecia se divertir com o medo que ela estava sentindo. E de repente aquela criatura ficou de pé em duas patas. Com a claridade da lua, Glória percebeu que da cintura para baixo, aquela criatura parecia ter sarna. Inclusive, ela pôde ver a genitália daquela coisa. Foi aí que ela percebeu que se tratava de um lobisomem. Aquilo se aproximou e ficava lambendo seu rosto. E a expressão daquilo era de prazer, ao ver o pavor no rosto da moça. Ela sentiu seu bafo fétido e aquela baba escorrendo em seu rosto. Quando o dia estava quase amanhecendo, aquela criatura começou a se contorcer e se transformou naquele homem da festa. Glória começou a chorar e não conseguiu mais contar o terror que ela passou. Achamos por bem não falar das ameaças que aquele sujeito fez, para não deixar ela mais assustada ainda. Depois daquele dia, animais começaram a aparecer mortos, tanto na fazenda de Gloriana quanto na chácara do meu pai. Em um sábado pela manhã, Cristiano apareceu em minha casa, dizendo que seus funcionários atiraram em uma criatura que espreitava a casa grande. E pela descrição, só poderia ser a criatura das trevas que o perseguiu na estrada e que depois aterrorizou a sua amada. Depois dos tiros, a matança de animais parou e houve paz pelo menos uns 4 meses. Chegamos a pensar que os tiros haviam atingido a fera e que ela havia morrido. Nesse meio tempo, comecei a namorar Ana Cláudia e Cristiano, a sua tão amada Glória. Eu tinha na época 4 cachorros da raça Doberman. Eles eram antissociais. Os únicos que se aproximavam deles era eu e meu pai. Certa noite eu estava na área de casa, quando eu vi em meio ao pomar que possuíamos um vulto negro e muito grande. Reconheci aquela criatura, era a mesma que nos perseguiu na estrada. Fiz de conta que não vi, dei a volta na casa e fui até o canil. Eu soltei os cachorros e gritei: busca! Esse era o comando que eu dava quando era para eles atacarem. Eles saíram disparados, mata dentro, enquanto eu corria até em casa. Meu pai perguntou por que eu soltei as crianças dele. E fui logo dizendo que aquele lobisomem havia voltado. Meu pai e eu pegamos nossas armas. Daqui a pouco a cabocla, nossa cadela, voltou com uma ferida enorme nas costas. Logo depois, outro cachorro voltou ferido. Era o Petróleo. Meu pai colocou os 2 para dentro. Fechamos a porta e ficamos olhando pelas frestas da janela. De repente, um dos cachorros foi lançado contra a porta. Minha mãe, com o rosário na mão, não parava de rezar. E logo começamos a escutar passos ao redor da casa. Então eu abri um pouco a janela e coloquei o bico do meu revólver 38 para fora. Eu aguardei o animal ficar na minha linha de tiro. Meu pai destrancou a porta e ficou à espreita. Assim que eu desse o tiro, era o sinal para o meu pai abrir a porta e começar a atirar também. E quando a besta entrou na minha mira, atirei. Meu pai abriu a porta e deu 2 tiros. Nós íamos atirar mais. Foi quando o Duque, o cachorro que faltava, surgiu da escuridão e saltou sobre aquela criatura. E eles travaram uma luta. Petróleo, mesmo ferido, entrou na briga. Meu pai pegou um facão e gritou para os cachorros: junto! E eles recuaram. Então aproveitei e descarreguei a arma naquele animal. E meu pai deu várias facãozadas, até aquele ser não se mover mais. E aí acabou o nosso martírio. O resto daquela noite não dormimos. Pela manhã bem cedo fui buscar Cristiano. Ele ajudou eu e o meu pai a queimar aquela coisa, que àquela altura já havia voltado à sua forma humana. Limpamos tudo. Meus cães sobreviveram, exceto o Barão, o que foi lançado na porta, creio que já sem vida, pois dos 4 ele era o mais jovem. 2 anos depois eu me casei com Ana Cláudia e Cristiano com a Glória. E em 1995, minha filha Lívia se casou com Otávio, filho de Cristiano e da Glória, estreitando ainda mais a nossa amizade. Tudo que vivemos naquele tempo nunca mais saiu de nossas lembranças. E contamos essa história toda vez em reunião de família. E acreditem vocês ou não, isto realmente aconteceu. Eu me mudei aqui para São Paulo, mas a minha amizade durou com o Cristiano até o dia em que ele faleceu. E nunca duvidem do poder das trevas.
pois o diabo também tem os seus seguidores. Este caos eu pedi para o senhor Gesiel me narrar enquanto eu escrevia no papel. Ele contava com tantos detalhes que parecia que tinha sido ontem que tinha vivido essa história. Infelizmente, ele faleceu vítima deste vírus que está assolando a humanidade. Por esse motivo, resolvi prestar esta homenagem contando esta história, que tantas e tantas vezes eu ouvi do dono Gesiel, dono da mercearia aqui da esquina. Seu Gesiel, nascido em 29 de março de 1951 e falecido 14 de janeiro de 2021. E assim termina este impressionante relato. Eu confesso que quando eu estava escutando essa história, se passou um filme na minha cabeça. Se vocês também gostaram, deixem o seu curtir e o seu comentário. E que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.